tem lutas sociais, tem lutas coletivas. Isso seria uma luta por implantar uma democracia cognitiva, sem a qual é difícil pensar. Se não há democracia no campo do conhecimento, como pensar a cognição em outros domínios? Qual o papel do cientista social nesse sentido? Boaventura Santos nos propõe, no que diz respeito à constituição de um paradigma emergente, ele fala em sociologia das ausências, sociologia das emergências e a reinvenção da emancipação social. O que é que ele entende por sociologia das ausências? O que é que ele entende por sociologia das emergências? Diz ele: sociologia das ausências é um procedimento transgressivo, uma sociologia insurgente. Então, não se trata de um novo campo disciplinar. É um procedimento transgressivo, uma sociologia insurgente, com vistas a identificar como se produziu as ausências e invisibilidades no terreno da racionalidade ocidental. Como o escravo, como o índio, como as populações pobres, como os trabalhadores, como os periféricos. Ausências é identificar qual foi esse processo. Todorov, no seu livro A Conquista da América, mostra muito bem isso. O Bartolomé de Las Casas, A Destruição do Paraíso. E a sociologia das emergências, diz ele, é também um procedimento transgressivo, uma sociologia insurgente, que tem como propósito fazer uma ampliação simbólica da ação coletiva ou de movimentos sociais, ainda que seja um pequeno movimento social. A ampliação simbólica da ação coletiva ou de movimentos sociais, que com frequência são descredibilizados. Nós sabemos que um movimento social como o MST é descredibilizado. Mas o MST ele tem um grande espaço na mídia, por exemplo, ainda que seja uma mídia que tem uma análise extremamente crítica com relação a esse movimento social. Mas tem pequenos movimentos sociais que estão perdidos e são extremamente importantes, porque nesse contexto de globalização há uma relação entre o global e o local. O local é apenas o outro local do global. Esses movimentos sociais, esse processo de globalização contra-hegemônica, como chama Boaventura Santos, na qual o Fórum Social Mundial é apenas um dos espaços, não é? É apenas um evento, são redes articuladas. Eu vi que vai ter uma das mesas sobre redes. São redes articuladas transnacionalmente, de pequenos movimentos sociais, de pequenas ações coletivas, não é? É um movimento extremamente capilarizado em todos os domínios. Cabe a essa ciência social interessada em reinventar a emancipação, porque a opressão continua, criar um mundo novo, contribuir para a criação de um mundo novo, cabe essa ciência social, primeiro, estudar o processo de produção dessas invisibilidades e destruições, e segundo, ampliar simbolicamente. Não é? Como? Nas escolas, nos fóruns em que tem acesso, com a arma do cientista social. Então, é um desafio de politização da ciência. Não é mais uma ciência neutra. Esse é um desafio da relação entre objetividade e neutralidade. É possível fazer uma ciência objetiva sem ser neutra? Como é que eu posso ficar impassível diante do trabalho infantil?
diante da exclusão social, diante do racismo. Mas eu devo lutar para não falsear meus dados. Este é um desafio, não é? Fala Boaventura Santos, uma ciência prudente para uma vida decente. Ele diz: o paradigma a emergir não pode ser apenas um paradigma científico, o paradigma de um conhecimento prudente. Tem que ser também um paradigma social, o paradigma de uma vida decente. É claro que tem a motivar a ideia de um outro mundo, que um outro mundo é possível. Temos que lutar para que isto aconteça. Não o melhor dos mundos, mas um mundo melhor. Mas para isto é preciso ser movidos pela esperança, como diz Ernest Bloch. A falta de esperança é o mais intolerável, o absolutamente insuportável para necessidades humanas. Obrigado. Dando continuidade, queria agradecer ao nosso conferencista e gostaria de abrir agora um pequeno debate. Na verdade, nós não temos muito tempo, então eu gostaria de restringir a 5, 6 questões no máximo. Eu deixo o microfone à disposição e gostaria de pedir que a pessoa se apresentasse ao fazer a pergunta. E eu gostaria de saber do professor Wilton o seguinte: se realmente é possível a universidade exercer um papel na periferia do sistema mundo, visto que a ciência está condicionada pela tríade ciência, técnica e indústria, que está justamente circunscrita nessa ideia de progresso do século XIX. Acho que melhor ir respondendo. Bom, Josiara, isso é uma luta, não é? Isso é uma luta. Há um sistema hegemônico, foi esse que eu me esforcei para delinear nesse espaço de tempo. Esse sistema, ele faz parte de uma estrutura que foi montada ao longo dos séculos. Não há dúvida que esse sistema está em crise, porque ele é histórico, não é? Há uma crise da economia mundial, uma crise do sistema mundo. Nós estamos vendo aí, o neoliberalismo é uma evidência dessa crise. Estão ocorrendo mudanças em diferentes áreas da vida. E a universidade, se ela quiser sobreviver, a meu ver, ela vai ter que mudar. Essa é a minha visão. Se ela não se tornar capaz de se aproximar daquilo que são os problemas fundamentais da sociedade na qual elas se inserem, ela vai perder legitimidade. Já há uma crise de legitimidade nas universidades muito grande, um afastamento muito grande. E, além do mais, há todo um movimento hoje que, infelizmente, não dá para traçar, numa palestra como essa, de constituição de paradigmas emergentes e paradigmas que incorporam elementos novos à atividade de conhecer, que não separa sujeito de objeto, não é? Que incorpora razão e emoção, que faz a ligação entre ciência e ética. Agora, isso é um movimento diminuto, não é? Mas há uma frase que se diz: para uma longa caminhada, o essencial é dar um primeiro passo. Acho que esse passo está sendo dado. Agora,
isso é um palco de luta com diversos atores sociais, tanto do ponto de vista da mudança do paradigma social, como do paradigma de conhecimento e do paradigma de formação. Isso é uma relação social. As mudanças decorrem, não é, de um processo na qual forças sociais se medem, não é? Nós não podemos desconhecer sinais de mudança no mundo, mas são muito diminutos. Eu acho que o próprio projeto de pesquisa chamado Reinventar a Emancipação Social de Boaventura, entre tantos outros, eu estou apenas nomeando um que eu tenho um pouco mais de conhecimento, o que ele faz é isso aí, em termos de direito, em termos de prática democrática, em termos de sistemas econômicos, em termos de práticas educacionais, em termos de movimentos sociais, em termos de uma nova paradigmatologia, um novo campo sistêmico. O que é que está acontecendo no mundo? Há obras que mapeiam isso. E isso que está acontecendo no mundo permeia as universidades. E uma boa parte dessas novas formas de fazer ciência, de formar, de se inserir num processo de mudança social, está presente nas universidades. Agora, diga você. É uma forma, não é uma forma hegemônica, é uma forma ainda submissa, subalterna, diminuta. Para isso, o papel dos estudantes é fundamental. Eu queria chamar a atenção. O que acontecia nas universidades do Brasil, da América Latina, ou mesmo de fora? Veja, nós estamos em 68. 68 foi um ano muito importante para a atual geração, para o mundo desses tempos, na qual aconteceu mobilizações no mundo inteiro em favor de mudanças, e uma boa parte dessa mobilização era feita pelos estudantes. 68 na França, mas não foi apenas na França, foi no Brasil, um ano de grandes mobilizações contra o regime militar, foi no México, foi nos Estados Unidos, a luta contra a guerra do Vietnã, foi o ano da Primavera de Praga, uma participação muito grande dos estudantes. E naquele período, eu falo do meu período de estudante universitário, e aí me recordo de Maturana, quando ele fala, quando ele era estudante universitário no Chile, ele se pensava o seguinte, porque era um contexto de reformas sociais, um contexto antes de 64, antes de 68 em alguns lugares, uma luta por reformas sociais, isso repercutia nas universidades, e as universidades se inseriu nessa luta. Maturana diz o seguinte, mas isso vale para muitos de nós daquela geração. Um estudante universitário, ao ingressar na universidade, ele tinha duas preocupações básicas. É claro que ele tinha uma preocupação de ordem individual, em buscar a felicidade, a realização como pessoa, mas ele fazia também uma pergunta: o que é que eu posso fazer para melhorar o país? Que educação, que prática eu posso devolver ao país, o muito que eu recebo dele de seu povo. Hoje, quando nós entramos na cidade, nós não perguntamos isso. Nós perguntamos o seguinte: o que é que o mercado quer? É essa a diferença. Agora, essa luta ao qual eu me inseri, é porque volte a ter lugar na agenda uma preocupação com o outro, com o mundo. É uma forma de contribuir para barrar o aumento excessivo da esfera do mercado e do individualismo. Uma volta para a valorização da política, da ação coletiva, sem a qual nenhuma mudança é possível. Eu me reportei aqui uma politização da ciência, no sentido de que a minha causa como cientista, como professor, não é me tornar imune às barbáries, ao fundamentalismo, à opressão, mas fazer da minha reflexão uma ferramenta que contribua para acreditar que um outro mundo é possível. É isso que eu vejo. Essa é a minha reflexão, não diria a resposta. É essa a minha reflexão.
Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rosimeire, eu sou estudante da graduação do curso, né? E eu estive participando no caso, os 3 eventos, né? E a partir da fala do professor, que eu achei de suma importância, foi uma reflexão muito interessante, né? Eu estava aqui pensando assim, que nós também devemos aproveitar assim, tudo isso, toda essa fala, essa questão do sistema mundo, da busca por um outro mundo, né? Por um outro mundo possível, que a gente possa nos policiar enquanto profissionais das ciências sociais. Por quê? Porque assim, a gente percebe que nós precisamos se organizar enquanto profissionais, né? Não importando a área, né? A sociologia, a política, a antropologia, enfim. Nós precisamos se organizar, né? Enquanto profissionais das ciências sociais para poder também atuar na sociedade. Porque se nós não, como é que se diz? Nós não prestamos mais atenção na nossa formação, na nossa atuação dentro da universidade, na socialização de muitas coisas, né, de muitos conhecimentos, na desconstrução de alguns grupos que se fecham, que isso dificulta demais mesmo, assim, para nós podermos atuar lá fora, a gente precisa se organizar, porque, de uma certa forma, é até incoerente. Muitas vezes, a gente percebe muitas coisas no curso, né, que não deveriam existir, né? E, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque se nós não se fortalecemos na base, nós não temos isso na prática, como é que a gente vai atuar lá fora, né? Essa é uma crítica que eu assim, bem rapidinho, estou terminando, que eu tenho, né? Porque tem muitas coisas que precisam ser mais socializadas, né? E que socialização é essa que nós, das ciências sociais, nós vivenciamos aqui na universidade para poder vivenciar lá fora, né? Eu acho que é esse meu questionamento. Pois não. Bom, Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Nilvan, sociólogo, formado e voltei para a licenciatura, né? A dúvida é a seguinte: como os professores, né, como nós, no ensino médio, sendo professores, lecionando, como tensionar para que, através do nosso conhecimento, em sala de aula, a gente possa contribuir para a mudança de paradigma, no sentido de lutarmos por uma nova sociedade, que eu imagino que seja o sonho diante de uma política que está sendo implementada tanto a nível global como a nível local, a nível de nação, né? Uma política neoliberal que vem retirando direitos, que vem cada vez mais trazendo problemas para o dia a dia do trabalhador. Como nós, em sala de aula, podemos interferir, tensionar para que isso realmente se configure numa mudança de paradigma? Era exatamente a minha pergunta. Olha, nós temos que tecer juntos. Eu não vim aqui para trazer receitas, fórmulas. Nós temos que tecer juntos. Eu fiz uma reflexão. Eu acho que o modo de agir coletivo, as reuniões, as reflexões, a divulgação de experiências significativas, como eu falei aqui há pouco tempo, um colega que tem uma experiência interessante, tornar pública, divulgá-la, disseminá-la, isso é uma forma, não é? De tornar possível, não é? Uma ciência, vamos dizer, cidadã, não é? Uma ciência que leva em conta os saberes dos outros, a experiência dos outros, etc., e que constitua um campo de reflexão nova. E eu acho que o papel dos professores é muito importante no nível médio, porque estão formando sujeitos. O que é que nós fazemos como professores? E às vezes a gente não dá conta disso. Nós estamos formando sujeitos humanos. Pessoas que vão agir na sociedade. Nós devemos contribuir para ampliar o campo de visibilidade social desses sujeitos,
Essa é uma questão, quer dizer, essa é uma questão. Agora, como fazer? Eu não teria condições, eu não estou aqui para oferecer, ter a possibilidade de proporcionar um receituário. Agora, existem estratégias, essa que eu falei aqui ao longo da minha fala, ao longo da minha intervenção, tornar público, ampliar experiências significativas, isso é importante. Eu acho que a ideia também é que nós estamos formando sujeitos, não é? Pessoas que vão agir no mundo. Em termos das escolas, a possibilidade de ter uma maior capilaridade social, uma maior inserção com a sua comunidade, com o meio em que vive, a ideia de formar o cidadão, a ideia do compromisso com o público. Não há receituário, não é? Mas eu acho que a estratégia a ser buscada, não é? É algo a ser tecido junto, porque se eu fosse chegasse aqui e dissesse como fazer, eu estava negando a minha fala, não é? Alguém que apenas diz como deve ser feito. Bom dia, meu nome é Paulo, sou aluno do curso da graduação de Ciências Sociais. Eu gostaria de dirigir a pergunta ao professor Wilton, tomando como, digamos, subtema, que eu acredito que esteja ligado à discussão, a questão dos movimentos de educação e cultura popular aqui do Brasil. Acredito também que seja sabido de todos, ou pelo menos de boa parte, que o professor Wilton tem obra publicada que estudou esses movimentos que aconteceu de uma forma mais forte entre 1960 e 64, né, antes do golpe militar de 64. Minha pergunta é, como, na sua opinião, professor, é possível nos dias de hoje nós resgatarmos esses movimentos, ou pelo menos as ideias que norteiam esses movimentos, implantar, por exemplo, no ensino médio, aqui no Brasil, tendo em vista, né, essa formação do cidadão humano, uma educação que, como foi explicitado aqui, né, que tem esse caráter emancipador. É possível, nos dias atuais, no contexto político, social e histórico que vivemos, resgatarmos essas ideias desses movimentos? Eu acho que nós podemos juntar as duas questões.
Foi muito esclarecedor as palavras da professora Eliana, né? Eliana Moreira. Somos da mesma geração, né? E o fato de ter militado, de ter participado da política estudantil faz toda a diferença. Quando eu vejo os estudantes hoje, já toda a diferença de inserção e de militância na política estudantil, muito importante depois, na vida profissional, não é? Na vida, na inserção na sociedade, como cidadão, etc. Eu só quero me solidarizar com suas palavras, não é? E endossá-las inteiramente. Agora, a pergunta de Paulo é o seguinte: como resgatar? Olha, Paulo, veja só. O regime militar, como a professora Eliana já falou, se for usar o meu percurso teórico aqui, o regime militar tornou invisível esses movimentos. Ou mesmo eliminou. Tá? Por aí você vê essa ideia de monocultura da mente, o que é essa ideia de monocultura da mente, isso não é brincadeira. Tá certo? Eu recomendo que vocês leiam uma autora chamada Vandana Shiva, que eu citei aqui na minha fala. É uma física indiana e filósofa que trabalha basicamente com agricultura. Então, quem for da área de sociologia rural, ou mesmo que não seja, não é? É bom ver as análises que Vandana faz da destruição do processo de conhecimento das populações camponesas. E com isso da vida deles. Suicídios inteiros agora na Índia, vocês estão vendo isso aí. Uma parte desses suicídios sendo provocado pela Monsanto. Tá certo? Bom, mas o que acontece? A ideia de uma biodiversidade epistêmica, se o movimento interessado em mudar a sociedade, quem acredita que é possível pensar um futuro melhor, porque há uma crise de futuro hoje, se pensa no mais imediato, daí uma juventude que se entrega de forma desmedida à bebida, às drogas, à violência, etc., em parte